Olá, amigos, estamos aqui de novo então na nossa live. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, som, etc. Parece que sim. Se tiver alguma dificuldade aí, me avisa então. Se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, tranquilo. Que aqui pelo meu broadcaster aqui está dizendo que o áudio está normal e que o vídeo está normal também. Ok? Bom, então vamos à conversa sobre hoje. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje, como vocês viram, é inteligência e sabedoria construídas passo a passo. E o capítulo 1, ou seja, o tema de hoje, é o início de uma vida e seus desafios. Então, nós vamos focar o quê? Nós vamos focar o início mesmo da criança. Na realidade, esse tema de hoje é parte, então, de uma série que vai ser Inteligência e Sabedoria Construídas Passo a Passo e que vai ser a base do sexto livro, que deve ser publicado no final desse ano ou no início do ano que vem, porque o desse ano, que nós já publicamos agora mês passado, foi Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável, tá? Que era a prioridade nossa era essa, por causa das dificuldades que as pessoas estão tendo em relação à educação inclusiva, né? Então o livro está aí, já está publicado, e o próximo vai ser o desenvolvimento da inteligência e da sabedoria, coisa que nós temos que fazer passo a passo. Por coincidência, hoje eu recebi perguntas sobre como desenvolver a inteligência de uma criança recém-nascida. É exatamente isso que nós vamos falar nesse programa de hoje, tá? Nós vamos focar justamente na criança recém-nascida até aproximadamente 2 anos de idade. No próximo quarta-feira nós vamos estender mais a partir de 2,5, 3, 4 anos de idade, tá? Então, passo a passo, como a gente está vendo, né? E porque tem muita coisa para a gente discutir, não é bom botar a gente falar sobre muita informação de uma vez só, que confunde a cabeça de todo mundo e a minha também, né? Então, vamos começar então a discutir sobre esse assunto. Antes de falar sobre o tema em si, eu queria lembrar uma coisa que é o seguinte: nós estaremos nesse sábado, quero lembrar todo mundo, todos os pais dos alunos do IUP, que nesse sábado, dia 13 de abril, às 3 da tarde, muita gente está me perguntando até hoje, quando é que vai ser a nossa reunião? É a nossa reunião. Essa reunião não é uma reunião de pais comum, como todas as pessoas que me conhecem sabem, e também de todos os colégios que a gente orienta. As reuniões de pais nossas são reuniões de treinamento parental, não é reunião para falar de filho, não, é para falar de pai mesmo. Logicamente, nós vamos comentar por alto como está o desempenho das crianças, como está o desempenho dos alunos, de uma maneira bastante geral, porque o desempenho detalhado está sendo visto permanentemente, inclusive os alunos que por acaso não estão se recuperando nas avaliações, nos processos avaliativos, os pais estão sendo chamados para conversar, o professor, coordenação, pais e aluno também. Então, todos estão cientes do que está acontecendo com seus filhos. Só não estão cientes os pais que não estão atendendo aos nossos chamados para conversar sobre o desempenho dos seus próprios filhos. Então,
eu solicito, peço encarecidamente a todas as famílias, todos os pais de alunos do nosso colégio, aqui em Salvador, que compareçam nesse sábado às 3 da tarde essa nossa reunião, tá? Vai ter uma surpresa lá, que todo mundo pergunta qual é a surpresa. Se eu falar, não é surpresa, tá? É óbvio. E eu peço também aos colégios todos que a gente orienta, que não deixem de comparecer às reuniões de pais. Inclusive porque todos esses, todo mundo já sabe que a reunião fala mais dos próprios pais, a orientação, do que dos filhos, tá? Então, eu solicito essa presença de todos vocês lá, todos os pais de alunos. E outra coisa que eu queria comunicar é que em Jacobina, nós teremos no dia 27 de abril, no sábado, um curso sobre deficiência intelectual. Gente, a deficiência intelectual é algo muito importante de nós tomarmos conhecimento de por que ela ocorre, porque tem muita coisa que provoca a deficiência intelectual sem ser genética. Então esse curso a gente mostra esses detalhes, que nós temos que tomar bastante cuidado. Nós vamos até falar alguma coisa sobre isso hoje aqui, tá? Mas esse curso lá em Jacobina, no dia 27 de abril, sábado, tá? Será no Centro Cultural de Jacobina e as inscrições serão no Núcleo de Terapias Integradas, DOM, Núcleo de Terapias Integradas, e quem está encarregada é Vânia Carvalho. Então, Vânia Carvalho é encarregada das inscrições no Núcleo de Terapias Integradas lá em Jacobina, tá? Então, eu convido todos vocês para fazer esse curso. Nós estaremos lá, então, no dia 27 de abril, nesse curso em Jacobina. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que no dia 4 de maio, ou seja, logo em seguida, nós teremos o curso em Irecê. Esse curso lá em Irecê será realizado pelo Colégio Persona. Aí estão os telefones, etc. E pelo polo da Faculdade Anhanguera, tá? Será no dia 4 de maio e o tema de lá será Metodologias Educacionais Inclusivas. Obviamente, e está baseado inclusive no meu último livro, no livro que foi lançado agora, que é Estudos sobre Educação e Inclusão Responsável. Então não adianta nós entendermos de autismo, entendermos de deficiência intelectual, entendermos de disléxico, de descalcúlico, sem nós termos uma metodologia, sem nós seguirmos uma metodologia que permita o desenvolvimento de todos os alunos em sala de aula, que é uma das coisas mais difíceis na educação inclusiva atualmente, é isso. Ou seja, há muitos professores que querem acertar, que não estão querendo fazer o que muitos estão fazendo, que é esquecer aquele aluno de inclusão lá no fundo da sala. E se ele tiver um mediador, então, melhor ainda, porque aí deixa com o mediador, como eu já vi fazer o seguinte: o professor regular falar para o mediador, leva ele lá para fora, porque aí você fica com ele lá, ensina ele e não atrapalha os meus alunos. Nós vamos ver no curso de Metodologias Inclusivas que, a depender da metodologia, o professor regular não fica estressado ao dar uma aula inclusiva, não. Ele vai ter prazer nisso e vai garantir a aprendizagem de todos. Então, é esse curso de Metodologias Inclusivas que a gente vai ter lá em Irecê, né? No dia 4 de maio, as inscrições já estão abertas, o telefone está aí, é 749-9194-5570 e 74-3641-4472. O local do curso vai ser determinado por Márcia Gianni, do Colégio Persona, tá? Então liguem para lá para se inscrever, que a metodologia inclusive é muito importante. Na realidade, esse curso ensina inclusive a desenvolver metodologias e além de ensinar uma metodologia que é criada pelo IUP, pelos nossos professores, que é a metodologia IUP de dinâmica grupal. Então nesse curso será ensinado isso. No curso de Jacobina, nós vamos também traçar bases dessa metodologia IUP de dinâmica grupal para atender o deficiente intelectual. Ou seja, todos os cursos
que nós estamos fazendo específicos sobre uma determinada deficiência, nós também comentamos sobre a forma de nós desenvolvermos essas crianças e quais são as técnicas, dicas e metodologias ideais para que nós possamos, então, incluir socialmente essas crianças, porque essa inclusão social começa com a inclusão escolar, né? Em seguida, nós estaremos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, 18 de maio, sábado, todas as pessoas que estiverem nas proximidades de Passo Fundo, e eu também já recebi o contato de gente de Florianópolis que vai, porque é ali perto também, né? Em Santa Catarina. Então, vai ser no dia 18 de maio, no IMED, na Faculdade de Medicina, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O tema já será aprendizagem, como o cérebro aprende. Então, isso complementa os outros dois temas, né? Todos os temas se complementam na realidade, um tem a ver com o outro. Então, esse como o cérebro aprende vai mostrar justamente como nós podemos aproveitar bastante a capacidade do cérebro, aproveitar a forma como o cérebro desenvolve a aprendizagem para nós otimizarmos tudo isso. O que nós vamos falar lá? Nós vamos falar dos intrincados mecanismos da aprendizagem, nós vamos falar do poder dos 3 cérebros, como está aí os 3 cérebros. Aí quando fala 3 cérebros, todo mundo pula, né? 3 cérebros? Sim, nós temos 3 cérebros, nós vamos ver isso, tá? Nós temos o cérebro encefálico, que é o que todo mundo conhece, nas faculdades de medicina isso já é conhecido há milhões de anos. Nós temos o cérebro entérico, cujo conhecimento é recente, relativamente recente, e que é um dos cérebros mais importantes para a nossa estrutura, o equilíbrio da nossa estrutura orgânica e psíquica. É o cérebro entérico, o cérebro do intestino. O encefálico tem 100 bilhões de neurônios, o entérico tem 100 milhões de neurônios, e nós temos um terceiro cérebro que não está nos livros de medicina ainda, que está sendo estudado por diversos institutos de pesquisa, diversos colegas nossos estão trabalhando nisso, nós estamos trabalhando o tempo todo nesse estudo ainda, na mensuração dos campos magnéticos dele, etc., que é o cérebro cardíaco. O que mais nos espanta nesse cérebro cardíaco, que nós já falamos aqui algumas vezes e vamos falar mais, é que ele só tem 40 mil neurônios. Então repare só, o campo magnético dele, pelo que nós estamos mensurando em diversos institutos de pesquisa, é muito superior ao campo magnético gerado pelo cérebro encefálico, que tem 100 bilhões de neurônios. Bom, mas isso não é assunto para agora, tá? Isso é assunto para depois. Então nós já sabemos que estaremos então conversando lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, sobre esses 3 cérebros, porque nós vamos falar da aprendizagem. Então, os 3 cérebros se interligam para a estrutura psíquico-orgânica, que é a base para nós podermos ter a nossa aprendizagem real, tá? Nós vamos falar de memorização temporária, memorização definitiva, como programar e otimizar o sono para a excelência da aprendizagem, e vamos ver a aprendizagem definitiva na prática. As inscrições estão aí, o telefone está aí, com a professora Elisângela Risato, e Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 18 de maio, sábado, tá? Lá em Passo Fundo também, antes desse curso, nós vamos ter um seminário. Eu vou estar abrindo esse seminário de educação especial inclusiva no auditório também da Faculdade de Medicina, auditório central do IMED. Vai ser dia 14 a 16 de maio. Então, o foco desse ano, desse seminário, vai ser transtorno de espectro autista, da educação à autonomia. Então, eu estarei abrindo, falando sobre o autismo, como nós vamos incluir o autismo, o que nós precisamos fazer para que garanta ao autismo a sua aprendizagem, que garanta ao autista o desenvolvimento das suas habilidades para a sua autonomia e que garanta ao autismo a socialização. Então, nós vamos estar discutindo sobre isso nesses 3 dias, 14, 15 e 16 de maio, lá no IMED, em Passo Fundo, tá?
E lá mesmo no IMED, em Passo Fundo, é que nós vamos ter, como eu comentei, o nosso curso já no sábado, no mesmo local. Tá? As inscrições, tanto para um como para outro, são com a professora Elisângela Risato, que é a nossa coordenadora, a coordenadora do IUP lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e representa o IUP em toda aquela área de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ok? Em seguida, nós estaremos em Barreiras, na Bahia, de 24 a 26 de maio. Então, quem tiver em Barreiras naquele período, estaremos lá. Na realidade, nós vamos estar dando um curso de neurociências aplicada à neuropsicologia. E quem quiser ter alguma noção se vai ser aberto ao público, etc., eu ainda não conversei com as coordenações de lá. Esse curso está sendo dado pela Realiza Pós-Graduação em Barreiras, na Bahia, 24 a 26 de maio. E, em seguida, nós estaremos com as metodologias inclusivas, também, responsabilidade da educação, em Itaberaba, no dia 1º de junho, sábado. Aí já entra pelo mês de junho, já é o início do mês de junho. E as inscrições para esse curso são com Solange Queiroz, lá em Itaberaba, nesse telefone que está aí no vídeo, 759-9169-4655. Então, com isso, a gente fecha os cursos até maio. E entrei aqui pelo junho, né? Entrei 1º de junho, mas é final de maio. Então, tá, todos eles falaram. Não vamos falar dos próximos, porque os próximos já são no outro mês. Tá? Já são em junho, a partir de junho. Então, com isso, nós temos aí o que nós vamos fazer até o final de maio. Tá? Então, muita coisa na Bahia e muita coisa também no Rio Grande do Sul. Ok? Vamos então à nossa parte agora, que é o nosso tema, tá? Que é inteligência e sabedoria passo a passo. E o nascimento da criança. Então, como nós vamos entender essa criança que acabou de nascer e que tem uma série de desafios pela frente. Tá? Uma das coisas que nós temos que estar bem atentos, mas bem atentos mesmo, tá? Deixa eu ver se está aqui. Não, está aqui. Aquilo que a gente chama de homeostasia. O que é essa tal dessa homeostasia? Tá? Bom, então vamos lá. Nós não vamos discutir sobre homeostasia detalhadamente agora, porque isso vai ser tema de uma live nossa. Tá? Todo o processo homeostático. O que eu gostaria que vocês tivessem uma noção agora nesse quadro que está aí, é que o nosso organismo ele está sempre em desequilíbrio e equilíbrio. Desequilíbrio e equilíbrio. Está sempre se desequilibrando e reequilibrando, que é uma questão de sobrevivência. Em outra oportunidade, nós vamos discutir esse quadro todo aí. Nesse quadro, vocês podem reparar uma coisa, que é o seguinte. Nós temos, aí eu já coloquei no quadro, o fato dos 3 cérebros. Repare ali no finalzinho. Controle geral do processo homeostático é o coração, com milhares de neurônios, vocês já sabem que tem 40 mil. Intestino, com milhões de neurônios, vocês já sabem que tem 500 milhões. E o crânio, ou seja, o encéfalo, com bilhões de neurônios, vocês já sabem que são 100 bilhões de neurônios. Todo mundo sabe que estuda biologia. Pode não saber o do coração, porque o coração é estudado na Faculdade de Medicina pelos cardiologistas. E aí embaixo eu coloquei, para a perfeita homeostasia, ou seja, para o perfeito equilíbrio orgânico da pessoa, precisa que a formação cromossômica, ou seja, os genes, estejam em perfeito estado. O que significa isso? Significa que toda vez que nós temos uma anomalia qualquer genética, ou cromossômica, no DNA, etc., no cromossomo, DNA e gene, essa homeostasia não funciona corretamente. Então, esse processo homeostático de sobrevivência não funciona corretamente. Então, é por isso que nós temos pessoas com síndrome de Down e que o organismo não consegue manter o equilíbrio psíquico orgânico e ele acaba tendo uma série de comorbidades paralelas, como problemas de coração, coisas assim. Então, porque o nosso organismo ele está o tempo todo fazendo de tudo para manter o nosso equilíbrio perfeito, orgânico e psíquico.
basta que nós deixemos. E isso significa até para o tema de hoje, que é a criança que nasceu e que tem um desafio pela frente, tá? Veio ao mundo. E agora? O que eu faço? E nós temos um outro desafio. Nós temos que desenvolver nessa criança, permitir, na realidade, o desenvolvimento dessa criança da sua inteligência, e que a utilização dessa inteligência vai significar a sua sabedoria. Nós precisamos, então, permitir isso nessa criança que nasceu. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, antes de mais nada, nós vamos ter que lembrar que essa criança nasceu depois de todo um processo de gestação que pode ter causado uma série de danos nela. Então, esse é o grande problema que nós temos no desenvolvimento de uma criança, tá? E vamos ver por quê? Porque reparem isso que eu vou mostrar aqui. Aqui está a evolução do isocórtex da criança. Essa evolução está aqui no início, na esquerda, 0 anos de idade, e lá à direita, 18 anos em diante. Então reparem que o isocórtex, ou seja, toda a massa encefálica que está sendo desenvolvida na criança, ela vai num crescendo. Agora, esse crescendo, reparem bem, que ele vai numa determinada velocidade até 1 a 3 anos, depois aumenta essa velocidade de crescimento, esse crescimento, até 7 a 11 anos de idade. E reparem que lá em cima dá um pique aos 11 anos, e dos 12 anos em diante, até os 15, cai. A evolução do isocórtex cai. Cai por quê? Cai porque essa é a fase da puberdade, que nós vamos ver em outro vídeo, né? Agora não. Eu só estou mostrando aqui todo o processo do isocórtex para essa figura, mas nós vamos nos concentrar hoje aqui. Nós vamos nos concentrar só nessa fase de 0 a 1 ano e meio, 2, 3 anos no máximo, que é o início da formação da criança. A nossa concentração está nesse estágio aqui, tá? Ou seja, a nossa concentração, eu fui para o slide errado. A nossa concentração está na faixa inicial da criança, quando o desenvolvimento está estável, tá? Um desenvolvimento do isocórtex estável, ainda não está na velocidade máxima de seu desenvolvimento, porque a criança está em formação ainda, tá? Ela está engatinhando ainda, ela não está nem engatinhando ainda, vai começar a engatinhar, vai começar a andar, vai começar a falar, e aí quando vai começar tudo isso é que tem o pico, começa aquele pico de desenvolvimento que vai crescendo bem grande até alcançar o máximo aos 11 anos de idade, como nós vimos nessa faixa aí. E lembrando que esse círculo está mostrando o que nós vamos comentar hoje, a faixa que nós vamos comentar hoje, e antes do círculo também, que é antes do nascimento, tá? Bom, o que nós temos aqui? Esse círculo marca, tá, o início da criança, nasceu, vai desenvolvendo, e aquele quinazinha que vai aumentar o desenvolvimento vai ser o início daquela fase chamada sensório-motora, que é quando o desenvolvimento, ela começa a comandar os seus músculos, sua musculatura. Esse comando da musculatura vai se integrar, como diz Piaget, como diz Vygotsky, como dizem todos, Vallon, como dizem Erik Erikson, como dizem todos os psicólogos, pedagogos acompanhando as crianças, é a hora que desenvolve toda a intelectualidade dela. E desenvolve mesmo. Até os 11 anos, a intelectualidade vai dar esse pique todo que a gente está vendo aí. E o que é essa fase sensório-motora? Então, a fase sensório-motora, que não é a fase que nós vamos ver hoje, mas nós temos que o início dela se dá entre 1,5 e 3 anos de idade. Então, vejamos o seguinte nesse quadro. Se por acaso a criança tiver um ótimo desenvolvimento sensório-motor nessa faixa que está marcada em vermelho aqui, ótimo desenvolvimento sensório-motor, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter um pico de evolução evolutiva, de evolução cognitiva, entre 12 e 15 anos, que é o que a gente quer. Ou seja, vejamos, ótimo desenvolvimento sensório-motor agora, nessa faixa que nós vamos ver agora. Isso vai dar o pico de evolução cognitiva dos 12 aos 15 anos.
Se nós não tivermos esse ótimo desenvolvimento sensório-motor agora, o pico de evolução cognitiva vai se dar entre 15 e 17 anos. Olha só como nós vamos atrasar. E o pior, tá? Que se não tiver esse ótimo desenvolvimento sensório-motor, tiver um baixo, o pico de evolução cognitiva vai ser depois. Nossa, depois? Depois é terrível, porque vai atrapalhar, vai fazer com que essa criança tenha dificuldades de aprendizagem terríveis. Então, o pico tem que ser dos 12 aos 15, como nós vimos aqui, porque o pico sendo de 12 ao 15, o que vai acontecer? Reparem que aquele quadro que eu mostrei para vocês, cadê ele? Mostra que do 12 ao 15 cai o desenvolvimento intelectual da criança. Está vendo? Essa figura desce. Eu não botei o círculo aqui, o círculo está lá embaixo. Mas reparem lá no pico, lá em cima, tá? Aí ele vai descendo até os 15 anos. Isso significa um processo de emburrecimento. É isso mesmo, emburrecimento. Então nós temos que evitar esse emburrecimento. E a única maneira de nós evitarmos esse emburrecimento é promovendo um ótimo desenvolvimento sensório-motor na idade correta, que é 1,5 aos 3 anos de idade. Então, viram? Então, olha a nossa responsabilidade aí. A nossa responsabilidade é permitir que essa criança, ao nascer, ela comece a ter a curiosidade de mexer com a sua musculatura. Se nós não despertarmos essa curiosidade, ela não vai ter um pré-desenvolvimento sensório-motor correto e não vai ter o desenvolvimento sensório-motor correto. E com isso ela vai ter dificuldade de aprendizagem lá adiante. Então, repare, a inteligência da criança começa a ser formada na hora que ela nasceu. Aliás, antes. Aliás, antes até. Tá? Porque nós temos várias coisas que podem ocorrer com essa criança antes disso, quando está no útero materno. Mas nós vamos ver isso com calma, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei aqui. Então, o que eu queria mostrar de figura para vocês é isso, para que a gente não se confunda. Vamos agora falar do que a gente pode fazer para que esse ótimo desenvolvimento, cadê ele? Esse ótimo desenvolvimento ocorra e o pico seja aqui, entre 12 e 15 anos. E não aqui, entre 15 e 17 anos. Porque se o pico de evolução cognitiva for entre 15 e 17 anos, nós já estamos atrasando alguma coisa, porque a criança aí, ela já está no ensino médio, imagina. E ela precisa ter o pico no ensino fundamental 2. Entenderam? Então nós precisamos desse ótimo desenvolvimento sensório-motor. Vamos ver como? Então vamos ver, começando da seguinte forma. Vamos começar primeiro do parto, tá? Do parto da criança. Então, por que parto? Porque existe no Brasil uma tendência muito grande de os partos todos serem cesarianos. Gente, o parto cesariano é um problema sério. Por quê? Porque ele não permite à criança a sua proteção, né? Porque a criança, ao nascer de parto cesariano, nasce limpinha. Então ela não nasce com a flora intestinal, com as bactérias que ela precisa para a autoproteção. Então isso já começa a poder trazer prejuízos até neuropsíquicos à criança. Então, se nós pudermos estimular as mães a terem parto normal, essas crianças vão ter um desenvolvimento intelectual, cognitivo e geral também, muito melhor do que aquelas crianças que nasceram de parto cesariana. A tendência é essa. Por quê? Porque elas vão ter menos propensão a ter doenças que podem diminuir a sua capacidade intelectual. Logicamente, muitas crianças que nascem de parto cesariano podem ter o desenvolvimento normal, muitas têm, a maioria está tendo. Mas por quê? Porque não está tendo um segundo problema que a gente vai comentar aqui. Então vejamos, a primeira recomendação que nós temos que falar é sobre o parto, então, cesariano, tá? Se puder ser parto normal, ótimo, excelente. Se não puder, vamos tomar o segundo cuidado. Qual é o segundo cuidado?
a amamentação exclusivamente pelo leite materno. Gente, toda criança, ao nascer, ela nasce com uma tendência a desenvolver intolerâncias alimentares. Isso é natural. Quem quiser entrar em detalhes sobre cada coisa dessas, existem pesquisadores, cientistas, que estão estudando essa parte. A minha área não é essa, a minha é educação. Mas eu tenho que saber essas coisas, tenho que passar para vocês, conversar com os colegas, para poder a gente evitar que a criança venha com problemas educacionais, né, de aprendizagem. Então, toda criança nasce com essa tendência a ter vários tipos de intolerância alimentar. E nós sabemos que hoje o que tem de criança com intolerância alimentar, com alergia alimentar, está imenso. Lógico que tem outras coisas que estão causando isso, mas o principal é que todos nós nascemos assim. Agora, a amamentação exclusivamente, olha o que eu estou dizendo, exclusivamente por leite materno até 6 a 8 meses de idade, reverte esse fato. Então, o livro Manual de Alergia Alimentar de Aderbal Sabra explica isso em detalhes, porque ele é um dos maiores experts do mundo em intolerância e alergias alimentares. Ele tem vários trabalhos publicados, vários pós-doutorados publicados, vários trabalhos de pós-doutorado na Universidade George Washington, em Nova York. Ele é doutor em diversas e pós-doutor em diversas dessas áreas de pediatria, nutrologia, imunologia, gastroenterologia. Então, é a autoridade que pode falar sobre isso, tá? E o livro dele, Manual de Alergia Alimentar, mostra para quem quiser se aprofundar, para todos médicos, inclusive, para os médicos que quiserem se aprofundar, está lá toda essa explicação dessa tendência alérgica e tendência à intolerância, tá? Então, a exclusividade do leite materno reverte esse fato. Aí a criança fica protegida. Ela passa a não ter essas intolerâncias e pronto, pode comer qualquer tipo de alimento. Não é como a maioria das pessoas hoje, que não pode comer glúten, não pode comer caseína, lactose, não pode comer um monte de coisa. Tá? Então, obviamente, exclusividade. E exclusividade mesmo. O problema é que muita gente, e que nós temos que tomar cuidado com uma coisa que eu vou falar de novo, as avós ficam desesperadas comigo. Que o problema normalmente é a avó, que chega para a mãe, para sua filha, né, que teve o filho, e diz: filhinha, o seu filho está muito desmilinguido, como eu já vi uma falar, né? Aí eu fui procurar no dicionário o que significa desmilinguido, não achei. Mas a gente entendeu que seu filho está magrinho, está muito magrinho. Vamos reforçar essa alimentação, o leite não está sendo suficiente, vamos dar uma papinha. Ah, meu Deus, papinha. Aí prepara a tal da papinha. Pronto, quebrou a alimentação exclusivamente pelo leite materno. A criança pode vir a ter uma série de problemas gastrointestinais e não vai reverter o processo da intolerância alimentar. Então, essa criança já vai estar vulnerável. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que uma das recomendações que eu vou fazer nesse próximo livro meu, que é o 6º livro, que vai ser sobre inteligência, o tema é esse, né? Inteligência e sabedoria construídas passo a passo, o início, e o primeiro capítulo vai ser exatamente o início de uma vida e seus efeitos, e seus desafios. É que a criança, ao nascer, eu sempre recomendo que ela vá para um berçário. Por que berçário? Aí, muitas pessoas, inclusive minha sogra, diz que eu sou desnaturado ao falar uma coisa dessas, de levar a criança novinha para o berçário, tem que ficar em casa com a mamãe, a Globo até recomenda isso, a Rede Globo recomenda isso, aquele Drauzio Varela recomenda isso, tem que ficar em casa com a mãe no colo, eu recomendo tudo ao contrário. Por quê o berçário? Primeiro porque nós não temos todas as mães sabendo como lidar com o filho recém-nascido. Logo de cara a gente já fala isso. Então, se nós não temos todas as mães com essa capacidade, vamos, então, estimular a criação, a estabelecimento de berçários públicos, privados, etc., com pessoas especializadas nesses primeiros 2 anos da criança. E uma recomendação que eu faço, eu vi até que a ministra Damares está querendo aumentar o período de licença maternidade. Essa licença maternidade ser feita no berçário. A mãe no berçário também. Para quê? Para amamentar seu filho.
Então ela ficar lá e fazendo a amamentação. Se nós conseguirmos que as mães de filhos recém-nascidos estejam amamentando seus filhos nos berçários, o que nós vamos ter? Várias vantagens. A primeira delas é que, se por acaso uma mãe tiver dificuldade com leite, tem o leite materno, que pode ser o próprio berçário fazer banco de leite e passar de um para o outro. Com isso, aquela criança que teria uma dificuldade de alimentação e acabaria tendo que tomar um leite leite materno, ela e ficaria vulnerável, já pode não ter mais, porque pode estar leite emprestado ali do lado, tá? Então, com isso a gente evitaria uma série de problemas de alergias futuras, de intolerâncias futuras, porque tem várias mães no berçário e uma pode complementar por falta de leite da outra. Pronto, esse é um caso. É uma das vantagens. Outra vantagem é que essa criança, ela vai passar a fazer tem 3 períodos, né, no berçário. Uma está dormindo no berço. Tudo bem, pode dormir no berço mesmo. A outra está sendo amamentada. Ótimo, exclusivamente leite materno. E com a orientação dos psicólogos, dos pedagogos, etc., que estão ali. E a terceira vantagem, que é uma experimentação que eu estou recomendando a todos os berçários, inclusive o de Seabra, tá? Que nós estamos orientando pelo IUP também, ela é o seguinte: a criança não ficar no berço, a criança ir para o tatame, que nem tatame de judô, de jiu-jitsu, etc. Por que isso? Porque a criança num tatame, as crianças, os bebês, ainda mesmo sem engatinhar, tá? Jogados ali no tatame, quer dizer, colocados ali no tatame, as pessoas, quando eu falo jogados, joga os bebês todos ali. Não é assim. Colocados ali no tatame, o que vai acontecer? Começa a curiosidade pelo outro. Porque o que acontece com esse início da vida? O primeiro desafio que um bebê tem é: onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? O que é isso que está aqui no meu... Que história é essa? Onde é que é isso? Tá? E esse bebê começa a ver apenas aquelas sombras enormes ao lado dele, né? Que é o adulto que chega perto. E não vê nada parecido com ele. Tá? Quando ele está no tatame com outros bebês, aí começa aquele processo de alteridade, que é o primeiro passo para a criação da sua identidade. E com o outro bebê, e não com o adulto. Tá? Então ele está vendo uma coisa semelhante a ele. E ele vai tentar, até vai estimular o quê? A pré-fase sensório-motora. Ou a fase pré-sensório-motora, tá? Que é o quê? Ele vai começar a tentar engatinhar para chegar perto do outro bebê. Com isso, ele vai ter o estímulo de todo o seu desenvolvimento sensório-motor, começa um pouco antecipado. E a inteligência também, a geração das massas encefálicas, o aumento das massas encefálicas também. Lógico que tem que ter uma pessoa acompanhando para poder, obviamente, evitar que um enfie o dedo no olho do outro, é óbvio, né? Boa noite, Marcelene, boa noite, Analice, boa noite, Mara Barbosa, que eu não falei com vocês, vi vocês entrarem e não falei com vocês, tá? Então, gente, olha só, é fantástico essa experimentação, tá? E eu estou fazendo ela em diversas berçários e creches que o IUP, nosso instituto, está orientando, tá? Quem quiser fazer, faça também, agora com muito cuidado, certo? Ou seja, tem que ter uma pessoa especializada ali para evitar que na hora o bebê que corre mais, que vai começar a engatear mais rápido, pode, de repente, vai tocar no outro, lógico que vai tocar no outro. Mas esse um tocar no outro é lucro para o desenvolvimento intelectual dele. Oi, Noélia Soares, boa noite. É lucro para ele. Então, com alguém ali atento direto. Você não pode ter bebê, ter criança, sem ter um adulto observando direto essas crianças, é óbvio. Não pode tirar o olho nunca. Esse é o grande desafio nosso, não há dúvida. Oi, Analice, boa noite. Então, esse é o detalhe. Essa fase, então, da socialização, eu acho espetacular. Espetacular, porque
é exatamente o que vai estimular essa inteligência. Então, para quem me perguntou como desenvolver a inteligência da criança recém-nascida, é isso, são esses processos que nós estamos falando agora. Tá? Eu não sei se vai dar para a gente falar da gestação, mas se não der, a gente fala no outra live sobre o processo da gestação, a preparação para a gestação. Mas, de qualquer maneira, tá? Esse é o terceiro ponto do berçário, tá? A socialização. Nossa, é uma coisa maravilhosa essa socialização. Então, o que acontece? Nós conseguiríamos essa socialização se o bebê estivesse em casa? Lógico que não. E o pior, o bebê às vezes está em casa e não está nem com a mãe. A mãe às vezes está com licença maternidade, mas vai sair fazer compra e deixa com o babá. Será que vai ter algum desenvolvimento tão bom como se ela estivesse no berçário? Eu, particularmente, acredito que não. Mas isso é polêmico. Muita gente acha que tem, né? Que é melhor estar em casa, é melhor estar... Eu não acho, não. Bom, vamos então, já vimos então esse processo da berçário, vamos ver outras coisas, outros cuidados que nós temos que ter nessa fase inicial da criança. Bom, parto nós já vimos, e vamos que a criança então foi de parto normal, de parto cesariano, aliás, veio sem bactéria nenhuma. A de parto cesariano vem com todas as bactérias que ela precisa, né? Porque ela traz as bactérias da mãe. Tá? Agora, vamos ver mais um detalhe que atrapalha tudo. Esse outro detalhe que atrapalha tudo é aqueles pais frescos com excesso de limpeza. Gente, a criança precisa das bactérias. Óbvio, o excesso de limpeza é fantástico, muito importante durante o período que a criança está no hospital. É óbvio, porque no hospital nós temos bactérias terríveis, perigosas, etc. Tá? Que a infecção hospitalar é a pior que existe. Mas a partir do momento que chegou em casa, vamos parar com aquela frescura de excesso de limpeza. Aqueles pais que a criança vai para o chão, ele passa álcool no chão todo para tirar tudo, para a criança não... vai pegar numa coisa, lava a mão da criança correta, a criança leva a mão na boca, passa álcool na mão da criança. Espera aí, gente. Excesso de limpeza vai trazer uma vulnerabilidade grande para essa criança também. Então, olha só... Aí vamos que a criança foi de parto cesáreo, tá? Já é vulnerável, né? A criança não, de repente, quebraram a amamentação exclusivamente pelo leite materno e deram uma papinha, já está vulnerável. E os pais são frescos e ficam limpando tudo, excesso de limpeza, super vulnerável. Essa criança vai ter um monte de doença, vai ficar vulnerável a um monte de enfermidade. E as enfermidades são complicadas. Muitas enfermidades que ocorrem depois, por exemplo, enfermidades de problemas de respiratórios, etc., causam problemas seríssimos até no equilíbrio da criança futuramente e no desenvolvimento intelectual futuro. Bom, vamos ver então, para eu não me perder aqui, mais um detalhe. Então falamos disso. O excesso de limpeza é negativo. Tá? A criança tem que brincar na terra, tem que brincar no chão, tem que brincar nisso mesmo, porque e vai levar as coisas a boca, e vai levar mesmo. Tá? Ela tem que ter essas bactérias. Você vê eu tenho um exemplo de duas crianças, que agora não são crianças, porque uma já faleceu com 98 anos, e a outra está vivíssima com 102, que é minha tia e minha mãe. Tá? Quem está viva é minha tia com 102. Elas eram duas crianças diferentes. Minha tia, por exemplo, nunca, jamais na vida foi a um consultório médico. Aliás, até foi. Ela chegou aí, mas para namorar o médico, que era o cardiologista de minha mãe, e ela estava namorando ele já com quase 100 anos de idade. Agora com 102, não sei. Conversei com ela agora há pouco, que eu passei lá em Niterói, e meu primo me disse que ela de vez em quando sai, não sabe com quem. Mas 102 anos, nunca foi ao médico. Toda a vida de infância dela foi pegando bichinho no chão e comendo, aqueles bichinhos todos, pegando uma fruta e tirando a poeira, a terra da fruta e comendo, nada de lavar. Ou seja, ela tem uma imunidade espetacular. Está aí. Quem vai dizer que isso está errado? Se ela tem 102 anos de idade, está super esperta, perfeita? Ninguém, né? Então, vamos respeitar e vamos evitar essas frescuras do excesso de limpeza.
Outra coisa que tem que se tomar muito cuidado com a criança nessa fase: colo, excesso de colo. Mais uma luta minha com a Rede Globo de televisão e com o Dr. Drauzio Varela, que recomendou que a criança precisa da afetividade o tempo todo nessa fase inicial, que é a que nós estamos vendo agora, né? E que tem que estar no colo o tempo todo para sentir a afetividade. Ledo engano, sou totalmente contra isso que Drauzio fala e isso que a Globo fala. Por quê? Porque a criança precisa de afetividade, sim, é lógico que precisa de afetividade, afeto. E ela tem esse afeto quando está sendo amamentada no colo da mãe. Mas a partir do momento que acabou a amamentação, ela tem que estar no berço ou tem que estar no tatame. Porque aí nós vamos fazer todo tipo de afeto possível, tá? Nós vamos abraçar, fazer massagem, chantá-la, a avó pode fazer tudo que ela quer fazer com a criança, abraçar, beijar, massagear com ela no berço. Por quê? A criança tem que começar a se inteirar emocionalmente e afetivamente com o ambiente que está em volta dela. Se ela estiver necessitando de estar envolvida totalmente por um adulto o tempo todo, ela não vai se desenvolver. Ela não vai ter o mesmo desenvolvimento intelectual que as outras. A outra criança não, ela está no berço. Então você vai fazer carinho nela, massagem nela, abraça ela, e ela está sentindo aquele abraço e está sentindo também o colchãozinho dela nas costas dela. Então ela está ligando aquela afetividade, aquele prazer, aquela sensação gostosa do carinho ao colchão também, ou seja, ao mundo. Então ela está ficando de bem com você e com o mundo. Significa que quando você sair, ela continua sentindo o colchãozinho, que também fez pressão para ela. Porque quando você aperta a criança fazendo massagem, o colchão também está sendo apertado. É uma questão de leis da física. Então a criança está sentindo o prazer dos dois lados. Então ela está sentindo aquela satisfação mesmo que você saia. Então ela vai estar dando oportunidade ao seu próprio cérebro de se desenvolver maravilhosamente bem. Agora, se você fizer que nem Drauzio Varela diz, que tem que ficar com ela no colo o tempo todo, ela vai... Colocou no berço, ela se sente mal. Ela não está acostumada com o mundo à volta dela. Então, ao se sentir mal, o que vai acontecer? Ela vai chorar, ela vai ficar irritada, ansiosa, angustiada. Tudo isso nós sabemos que significa uma coisa chamada estresse. Então, uma criança que já nasce com estresse, ela não vai se desenvolver corretamente. Vai se desenvolver, mas poderia se desenvolver muito melhor. Então, colo é transporte, tá? Isso eu falo sempre, colo é transporte. Então, você vai transportar a criança do carrinho de bebê para o berço, do berço para o tatame, do tatame para a cama, da cama para o... Aí sim, vai no colo, lógico, não tem como ir de outra maneira. Boa noite, Maria das Graças. Agora, se você não está transportando, põe ele em algum lugar. Não tem que ficar no colo. Aí aquela mania de, deixa eu pegar seu filhinho no colo. Não é boneco, não é cachorro. Quer ficar com alguma coisa no colo? Compra uma boneca, tá? Mas meu filho não. Meu filho tem que estar de bem com o mundo, com a vida, com todo mundo e com o mundo. Ele tem que se acostumar para dar oportunidade ao desenvolvimento. Então, uma das coisas importantes que pode parecer até que não tem nada a ver para o desenvolvimento intelectual perfeito dessa criança é não permitir que ela fique com frescuras. E uma das frescuras é querer estar todo envolvido por um corpo de um adulto o tempo todo, porque alguém acostumou ela assim. Ninguém acostumou ela a ter prazer com o colchãozinho do carrinho, né? Com o tatame, tá? Então é isso que nós temos que ligar a nossa afetividade ao mundo que está em volta dela, para ela ter prazer conosco e com o mundo à volta dela. Então isso é uma coisa que eu considero primordial, inclusive é muito mais confortável para nós. Uma criança que está acostumada a ter envolvimento, está envolvida com o adulto o tempo todo, ela vai chorar o tempo todo também, ela vai incomodar a gente o tempo todo, ou seja, nós precisamos disso, nós precisamos exatamente
de desenvolver uma criança que não tenha essa malcriação. A gente diz criança mal criada e é mal criada mesmo, mas é mal criada pela mãe, ou seja, não é a criança que é o culpado é a mãe. Então, vamos recomendar a todas as mães que nós conhecemos e a todas as futuras mães que são alunos das escolas, para que a gente possa ter um desenvolvimento interessante dessa criança. Então, esse é um dos detalhes que eu considero importantíssimo. Colo é transporte, tá? E nós vamos ter problemas com isso. Todas as mães, todos os pais que estão querendo seguir isso, vão ter problemas sérios com várias pessoas, entre elas, de novo, a vovó. Ai, ai. E eu não posso reclamar, que eu já sou avô, e eu sei que a tendência é essa do avô, né? Ah, quer ficar com o netinho no colo o tempo todo? Não pode, gente, não pode não. Babe em cima dele, mas ele no berço. Faça o que quiser, mas com ele no berço. Isso é fundamental, tá? Então, esse é mais um detalhe importante de nós termos essa atenção, tá? Que é o colo. Outra coisa importante, eu falei disso, tolerância alimentar, fase sensório-motor, o tatame, deixa eu ver se faltou alguma. Ah, sim. Aí vem a parte da estimulação dessa criança. Gente, para que o cérebro se desenvolva maravilhosamente bem, que é o que todo mundo quer, nós precisamos, desde que essa criança nasceu, fazer aquilo que foi chamado de estimulação precoce para os microcéfalos, né? Não é isso. Nós precisamos de estimulação continuada. Toda criança que tiver uma estimulação continuada, nossa, vai disparar no processo intelectual dela. Mas temos que tomar muito cuidado com essa estimulação continuada. Por quê? É uma estimulação que não pode ser contínua, embora o nome seja continuada, para não causar estresse, ou seja, não pode ser sem interrupções. Nós temos, é continuada porque tem que ser a vida toda, tá? Mas nós não podemos passar muito tempo com o mesmo estímulo. É que nem a gente fala para as crianças que estão, os adolescentes que estão com celular. O celular, o jogo eletrônico é excelente, desenvolve a inteligência, que nós vamos falar quando estiver nessa fase, né? Numa outra live nossa. Senão a gente não fala dessa fase. Então, nessa fase é o quê? Como é o estímulo nessa fase? Chantala é um estímulo. Tem pais, por exemplo, que passam o dia inteiro fora, tá? E vê a criança uma vez ou outra e tem medo de não desenvolver a afetividade. Gente, passe 5 minutinhos fazendo massagem nela. Vai, bota para dormir e faz a chantala, tá? Tá com pressa, vai ter que sair, dar banho. O fato de dar banho, não precisa limpar muito, né? Eu, por exemplo, quando dava banho, Irani que tinha que tirar a sujeira, né? Porque eu dava banho apenas para fazer farra, para a criança ficar adorando aquele banho de farra, tudo, que é um momento de afetividade. A mãe é que se preocupa depois de tirar a sujeira, vai ter que tirar a sujeira com a toalha. Mas tudo bem, nem precisa tirar, a sujeira faz bem a criança. Então, o dar banho, no sentido da farra, tá? É espetacular. Sim, Gessiane, estímulos sensoriais. Estimular todos os elementos sensores da criança. Eu estou dizendo primeiro do tato, né? Da pele, que é dar banho, você contato com a pele, massagem, contato com a pele. Mas vamos aos outros. Os outros é que são perigosos do estresse, que é, por exemplo, todo mundo tem mania de colocar aquele, como é o nome daquele troço? Mobile, né? Aquele mobile em cima do berço da criança, né? Muita gente coloca aquilo. Aquilo é fantástico, realmente é espetacular. Hoje eu vi até um tapete, eu vi na internet um tapete que tem peixe dentro, em movimento, que tem água dentro e a criança fica olhando aquelas coisas se movimentando. Excelente, mas durante um período e tira. A criança, imagina a criança no berço, olhando para cima, e aquele mobile com movimentos, cores, sons, etc., o tempo todo com ela, vai estressar o cérebro dela. Então, o efeito que é positivo até um determinado ponto passa a ser negativo a partir do momento que estressa. Então, temos que tomar cuidado. O mobile não é para ficar no berço o tempo todo, não. Aliás, nem a criança, né? O mobile é para botar lá, deixa lá durante um período, durante a parte da manhã e tira. Depois põe um pouquinho durante a parte da tarde e tira. Agora, o tempo todo causa estresse. Então, aquilo que seria
uma coisa maravilhosa para o desenvolvimento intelectual da criança, passa a ser um contra-desenvolvimento, porque vai estressar, vai sobrecarregar neurônios, vários neurônios, várias redes neurais que poderiam estar com um bom desenvolvimento vão prejudicar o seu desenvolvimento, pronto, já era. Então, gente, todo estímulo da criança tem que ser limitado, tá? Fazer de vez em quando. Agora, são todos os estímulos sensoriais mesmo, ou seja, é importante que a gente estimule visão, audição, tato, paladar, olfato, tá? E, obviamente, um outro estímulo que nós não temos controle sobre ele, que é o telepático. Mas é bom fazer também. Como é? Você conversar com ela, a criança está... Eu fazia muito isso, mas a gente acha que é coisa de maluco, mas a gente tem que dar uma de maluco mesmo para desenvolver a criança, tá? Que é você conversar com a criança que nem fala ainda, tá? Bebezinho, pelo pensamento. Você passar informações para ela pelo pensamento. Você deve passar falando também para ela se acostumar com a linguagem. Mas use o pensamento também. E de preferência use o que você falar, faça uma força mental, como se você soubesse ser telepata. Todos nós somos telepatas, né? A gente apenas não acredita nisso. Então faça uma força de mandar a mensagem telepaticamente também. Manda a voz, que ela precisa começar a se acostumar, mas manda seu pensamento também. Se Correia, estou aliviada, meus filhos nasceram de cesariana, mas amamentei-os e fiz chantar. Você fez perfeito, só não fez perfeito a cesariana, mas é normal, todo mundo está querendo isso, né? Todo mundo está querendo isso. Então é isso mesmo, GC, na medida certa. Nós temos que tomar muito cuidado e não exagerar em nada. Então, como é que eu tenho recomendado para os colégios que a gente está orientando, berços, creches, etc. E que esse ano eu não fiz, que é o quê? Eu fazia padronizado para todo mundo. Eu botava cada mês um mês de um elemento sensorial. Então, com isso, não é que a gente só vá fazer visão em fevereiro, só vá fazer audição em março, não. Mas, pelo menos em fevereiro, a gente se preocupa com jogos, passatempos, diversões, exercícios, estímulos da visão. Óbvio que quando a gente está estimulando a visão, a gente está também estimulando a audição, tato, paladar, olfato e tudo mais. Mas pelo menos a gente não esquece. E no mês seguinte a gente se preocupa em desenvolver exercícios, etc., de audição, depois tato, paladar, olfato. O tato são vários tipos de coisas, né? Porque a gente chama de tato, mas tem uma porção de coisa ligada a ele. Tem pressão, que é um determinado sensor. Tem atrito, que é outro tipo de sensor, de elemento sensorial. Tem também sensação de temperatura, sensação de umidade, sensação de maleabilidade, sensação de dureza. Então, tudo isso é importante nós desenvolvermos com criatividade todas essas sensações para a criança. Tem até quando a criança já está andando, você botar ela para andar em areia, andar em argila molhada, botar para mexer em pedrinhas, em areias, em coisas assim, para ela poder sentir água, né? Água fria, água aquecida, né? Para ela sentir as diferenças de temperatura. Isso tudo é importante, tudo é importante. Então, isso a gente esquece. Se nós não planejarmos uma coisa dessa, a gente acaba esquecendo. Por isso que o ideal é a gente seguir uma sequência orientada, etc. E eu vou ver, esse ano não deu para fazer, acabei não fazendo isso, vou ver se a gente consegue. Aí Marcelene Dias diz que com esses estímulos podemos até verificar se a criança está com o seu processo de desenvolvimento normal. Exatamente, que é uma coisa que nós temos que estar vendo também. Ou seja, verificar todos os elementos sensores da criança estão funcionando corretamente. Gessênio, exigir que seja feito lá. Porque realmente a gente precisa disso. E é no grupo 1 que começa mesmo. Que nós estamos falando hoje de grupo 1, grupo 2 e grupo 3, né? Entrando pelo grupo 3. Então é muito importante isso, tá? E desde do berçário, né? Desde o berçário. Então, o que nós temos que tomar cuidado, que Marcelene falou, que se a gente, por exemplo, pode de repente descobrir que uma criança está com um desses elementos sensoriais sem um funcionamento adequado, correto, né? Isso pode acontecer. Caiu o sinal aí? Mais alguém? Caiu alguma coisa? Porque o meu está parecendo normal.
Então, nós temos que tomar certos cuidados, por exemplo, porque o autismo, o déficit de atenção, tá? Dislexia, descalculia, pode começar a dar sinais desde essa idade. Obviamente, o mais comum é que a criança autista, por exemplo, ela apresente todas as características totalmente normais até os 1, 2, 3, 4 anos de idade, e 3, 4, 5 anos começa a regredir e apresentar os sintomas do autismo. O que nós precisamos para todas as crianças é exatamente o que eu estou falando, é o estímulo continuado permanente, tomando o seguinte cuidado, foi bom você falar, Marcelene, com o autista, que é o seguinte: a hipersensibilidade do autista em tudo, não é só auditiva não. Qual é o problema? A criança, na fase que nós estamos falando, ela não está falando ainda, tá? Nós estamos tratando da fase da criança antes dela começar a falar e andar. No início da fala e no início do andar. Mas nós temos que já tomar cuidado, porque o autista tem, por causa das hipersensibilidades dele em tudo, ele pode estar já com a característica de não dar importância ao seu nome, como todas as crianças não autistas dão. Então a criança não autista, quando você fala o nome dela, ela fica atenta. A criança autista, o nome dela tem tanta importância para ela quanto todos os demais barulhos que estão na sala. Então nós temos que tomar cuidado. Raiane Tomazini, então deve ter acontecido alguma coisa aí na sua cidade, porque pelo que parece, se Correia falou que o sinal está ótimo aqui. Mas de qualquer maneira, se você perdeu alguma coisa, eu vou colocar, como sempre, toda a gravação no nosso canal do YouTube a partir de amanhã, tá? Então não vai perder nada disso. Então, gente, isso é para todo mundo que entrou pela primeira vez hoje, tá? Todas as nossas lives, assim que a gente termina, já era para ter terminado agora, mas eu vou falar mais isso. Eu faço o upload para o YouTube, nosso canal do YouTube, e a partir de amanhã estará no canal do YouTube a live gravada, tá? Que é o youtube.com/c/Roberto Anderson, tudo junto, tá? Bom, então, voltando para falar isso, que já está no horário de término nosso. Quanto ao autista, nós temos que tomar esse cuidado. Por quê? Na hora que nós vamos verificar se ele está com o ouvido funcionando perfeitamente bem, ou seja, os elementos sensores auditivos funcionando bem, o que acontece as pessoas às vezes fazem esse teste chamando ele pelo nome e ele não atende. Porque não é que ele esteja com problema de audição, não. É porque o nome dele não faz diferença nenhuma com os outros barulhos. E eu tenho um autista, meu, é de lá no Rio Grande do Sul, que quando os pais levaram para fazer o exame de ouvido, tá? O teste que foi feito o médico chamando o nome dele. Ele não atendia, o médico passou a recomendação deles comprarem um aparelho auditivo para colocar nesse autista, que multiplicava o sinal bastante, e essa criança ficou destruída, o cérebro totalmente destruído, porque não era para usar aparelho auditivo nenhum. Então temos que tomar bastante cuidado com isso. Aí você falou o quê? O uso do espelho. A criança autista consegue se ver. A criança autista, ela vê muito mais do que a gente. Aquela coisa que a gente diz, que as pessoas dizem que a criança autista não sente dor, não consegue se ver no espelho, etc. Não, é que ela não dá importância à imagem dela. A imagem dela é tão importante como qualquer outra imagem que tem na sala. Não é que ela não consiga se ver, ela vê tudo, mas vê muito mais do que a gente. E com isso, ela não consegue processar nem a imagem, nem o som da mesma forma. Entendeu? Esse é o problema. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. O que foi, Gessiane? Entenderam? Então esse é o detalhe. A criança autista vê sim, vê ela no espelho sim. A criança autista sente dor sim. Não tem nada a ver que não sinta.
mas só que ela sente muito mais que a gente. Então, uma coisa que você belisque ela tem tanta sensibilidade com as outras coisas que estão passando em volta, que não faz tanta diferença um beliscão. Ela não sente dor, ela está sentindo também, assim como as outras coisas todas. E ela às vezes está sentindo dores, tá? Dores que são provocadas por outras coisas, e por isso ela não percebe a dor física. Por exemplo, se alguém fala alto perto de um autista com hipersensibilidade auditiva, essa criança sente dores de cabeça horríveis. Então, se você belisca ela, não vai estar nem aí para beliscada, porque ela está sentindo dor de cabeça por causa da hipersensibilidade auditiva. Então, não podemos confundir isso. Muita gente diz, o autista não sente isso, não sente aquilo, não percebe, percebe tudo. Por isso que, para a criança autista, nós temos que tomar cuidado de não botar muita coisa em volta dela. Muitos objetos, muitas cores, muitos troços. Por quê? Ela confunde tudo isso. Muitas informações confundem os processadores auditivos, processadores visuais, processadores olfativos, processadores gustativos. Todos os processadores cerebrais, que são redes neurais, acabam não tendo capacidade de processar todas essas informações que são super captadas pela criança autista. Esse estudo do autista já está sendo descoberto agora. Então, nós já sabíamos disso por causa de pesquisas próprias, né? Mas agora já está sendo divulgado isso, muita gente já está falando, já está percebendo que existe uma hipersensibilidade em tudo. Desde os primeiros dias de nascido, para dar esse estímulo ao bebê, sim, o estímulo ao bebê deve ser dado desde os primeiros dias de nascido. Tá? E principalmente a criança que nasceu com alguma deficiência. Uma criança que nasceu com uma deficiência intelectual, uma deficiência física, uma deficiência qualquer, o estímulo é fundamental. Porque quanto mais nós estimularmos, mais nós estamos provocando o cérebro dessa criança para se consertar, para consertar tudo aquilo que ela puder consertar. Super importante isso, ok? Então isso é muito importante. Deixa eu ver se eu não esqueci nada para a gente poder terminar. Lógico que eu esqueci alguma coisa, sem dúvida que eu esqueci alguma coisa. E se vocês tiverem alguma dúvida também, mandem essa dúvida, que aí a gente corrige os meus erros de procedimento, ou seja, o que eu esqueci. Pelo que eu escrevi aqui, eu não esqueci nada não. Tá? Mas qualquer dúvida, entre em contato, mandem as dúvidas para que a gente tire no nosso próximo programa. Tá? Então, gente, um forte abraço para todos vocês. Até o nosso próximo programa na próxima quarta-feira, tá? Nesse mesmo horário, ou seja, 9 horas da noite. Deixa eu ver se eu estarei. Quarta-feira, sim. Quarta-feira a gente faz o programa. Quinta-feira que eu viajo, quinta de madrugada, mas quarta-feira a gente faz o programa, ok? Forte abraço para todos vocês e até a próxima quarta-feira. E acessem o nosso canal, youtube.com/c/robertoandes. Inscrevam-se lá no nosso canal para receber os vídeos todos imediatamente. Inscrevam-se também no nosso blog, que além dos vídeos tem os textos, que é robertoanderson.blogspot.com, tá? E mandem suas dúvidas pelo e-mail, que é também robertoanderson.gmail.com, tá? O que mais que tem? Instagram também é Roberto Anderson 2014. Instagram é o único que é diferente, é Roberto Anderson 2014, tudo junto. E o que mais que tem? Não sei. Essas redes sociais todas aí, que o pessoal adora conversar comigo por rede social, essas redes sociais diferentes que eu nem sei como é que conversa com ela. Eu sei conversar pelo WhatsApp, pelo e-mail, que são mais fáceis para mim, ok? Forte abraço, até a próxima quarta-feira. Foi muito bom ter estado com vocês aqui nessa nossa live. Até lá.